Bom dia, pessoal. Mais um domingo separados fisicamente, mais um domingo e a igreja vazia de pessoas, mas não do amor de Deus. Estamos unidos de coração, unidos no amor cristão, no amor de Deus. E mais uma vez vamos nos encontrar com esse Deus, vamos falar com Ele, vamos falar dEle e vamos deixar que Ele fale ao nosso coração também. Hoje, dia 29 de março, é o quinto domingo na Quaresma. E para esse momento, para esse culto, nós vamos iniciar em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E como nós sempre fazemos, ao iniciar nossos cultos, aqui, quando estamos aqui juntos na igreja, nós sempre falamos com Deus em oração, pedindo perdão por nossos pecados. E vamos fazer isso também agora. Vamos utilizar as palavras do hino 347 para essa confissão. Então vamos falar com Deus usando este hino, esse texto como forma de confissão. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, eu busco a paz, desgraça e medo o mal me traz. Em árduas lutas me afligi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei. A tua bênção recebi, Cordeiro Santo, venho a ti. Senhor Jesus, Cordeiro Santo de Deus, muito obrigado pela tua vida, pela tua morte, pela tua ressurreição. Tudo isso nos traz a salvação e o perdão por nossos pecados. Perante Deus, tu estás sempre intercedendo por nós e também o fizeste nesse momento. Te agradecemos por isso, especialmente por nos sentirmos agora melhores, mais leves, perdoados e revigorados, para continuar com o nosso louvor, com a nossa adoração e nosso encontro. Nós te louvamos, nós te honramos e nós te agradecemos em teu próprio nome, ó Senhor Jesus. Amém. Todos os domingos nós temos 4 leituras indicadas. Também para esse domingo, o quinto na Quaresma, as 4 leituras são as seguintes. Uma delas é a do Antigo Testamento, do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nesse trecho, nesse ponto da vida de Ezequiel, o profeta tem uma visão de um vale de ossos secos. Então Deus pede, ordena para que o profeta profetize sobre aqueles ossos secos. E Deus então faz uma grande maravilha naquele dia, ressuscitando aqueles ossos secos e os trazendo de volta à vida. Com isso prometendo ao seu povo, significando com isso que o seu povo também seria trazido de volta à vida do seu desespero, do seu tormento, do seu sofrimento. A outra leitura é a de Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala sobre a nova vida que eu tenho em Jesus, diferente da vida que eu tinha antes, sem esse Espírito Santo e sem esse Jesus. Agora eu tenho uma nova vida, uma vida na luz. As outras 2 leituras é que nós queremos comentar hoje. Uma delas, nós vamos fazer a leitura agora de João, capítulo 11. João, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17 a 27. A leitura do Evangelho é a seguinte. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Então respondeu Jesus para Marta: o seu irmão vai ressuscitar. Então Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A outra leitura é a do Salmo 130. O Salmo 130 é também indicado para este domingo, quinto na quaresma, e a partir desse salmo nós vamos então iniciar a nossa conversa de hoje, a nossa mensagem. O Salmo 130 diz o seguinte: Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os guardas esperam o amanhecer, mais do que os guardas esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. O Salmo 130 faz parte de um grupo de salmos intitulado Canção dos Peregrinos. É uma série de 12, 13 salmos que o povo de Israel cantava. Era uma espécie de inário, uma espécie de coleção de hinos que o povo cantava quando estava em viagem para Jerusalém. Desse mesmo grupo de salmos, Canção dos Peregrinos, faz parte o salmo, por exemplo, o Salmo 121, que nós conhecemos muito. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O salmo seguinte, o 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E um pouco mais à frente, 2 salmos que falam de família, o Salmo 127 e o 128. Eram canções, orações, eram textos que o povo clamava, que o povo cantava a Deus nas suas longas viagens, algumas muito longas, até Jerusalém. É que no Antigo Testamento, Deus havia instituído 3 grandes festas por ano em Jerusalém. E Deus havia insistido, e muito, para que todo o povo fosse a Jerusalém pelo menos uma vez por ano, em uma dessas 3 festas no ano. Então aquelas viagens eram imensas, eram longas, o povo viajava pelo deserto, e eram viagens cansativas, eram viagens de risco, perigosas, e eram também viagens estressantes, até chegar ao seu destino final, que era Jerusalém. As grandes festas que lá aconteciam, em que o povo se encontrava com os sacerdotes, iam ao templo, faziam as suas oferendas, as suas ofertas de sacrifício, e se encontrava com todo o povo, aqueles talvez não vinham ou não se enxergavam, não tinham se encontrado fazia muito tempo. Eram festas que duravam dias e dias. Mas no meio dessa viagem, eles também conversavam com Deus. Eles tinham esse tempo para falar com Deus. E por esse salmo nós vemos de que essas reflexões também eram em direção à sua vida pessoal. 2 vezes nesse salmo, 2 vezes, em 8 versículos, por 2 vezes, o salmo fala em perdão de pecados. Eram momentos em que o povo estava viajando e tinha então esse tempo de conversar com Deus. Quem sabe até se preparar um pouco mais para a grande festa e para o grande encontro lá no templo, para os sacrifícios e tudo mais. Mas também o povo estava ansioso, claro, eles queriam chegar logo em Jerusalém. É isso que fala ali os versículos. Eu aguardo ansiosa, eu espero, eu quero tanto chegar lá, mais do que os vigias esperam o amanhecer. E nessa ansiedade eles conversavam com Deus, eles cantavam, mas também não deixavam de colocar a sua confiança absoluta nesse Deus. E alguns versículos desse salmo expressam essa confiança que eles tinham. O versículo 5, por exemplo, fala o seguinte: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus e confio na sua palavra. O versículo 7,
Eu ponho a minha esperança em Deus o Senhor, porque o seu amor é fiel. E o último versículo: Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Agora vamos trazer esse salmo para os dias de hoje, para a nossa vida. Nós também estamos em viagem. Nosso destino final é o céu, a salvação eterna. Mas estamos hoje vivendo um desses períodos dessa viagem. Nessa viagem que o povo de Israel fazia até Jerusalém, havia muitos riscos. E nós, essa viagem para o céu, também passamos por situações. Até o Salmo 23, tão conhecido, fala em: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, por exemplo. E o coronavírus está trazendo muitas mortes também, associada a outras enfermidades. Então, nessa viagem para o céu, nós passamos por alguns momentos difíceis. E neste momento, atualmente, estamos num período complicado da nossa viagem. E assim como o salmista fala, eu clamo ao Senhor, eu peço a ajuda dEle, e eu espero ansiosamente pelo destino. O destino, no caso aqui, seria o final do confinamento, voltar a sair de casa, voltar para a escola, para o trabalho, para o shopping, me encontrar com as outras pessoas, com meus amigos, sair de casa, enfim. Nós esperamos ansiosamente por esse dia. Mas enquanto nós aguardamos esse dia, enquanto nós aguardamos ansiosamente chegar nesse dia do final do confinamento, Deus espera que nós façamos como o povo de Israel fez naquela época: aproveitar nosso tempo e nos preparar com o nosso coração, falar com Deus, olhar para o nosso interior, olhar para a nossa vida, refletir, analisar, reanalisar e olhar de novo para dentro de nós. Tempo nós temos, especialmente repensar as nossas prioridades com respeito à nossa família. Isso nós com certeza já estamos fazendo. Marido, esposa, filhos, pais, irmãos, nós estamos tendo muito tempo de refletir, de conversar, de reorganizar o nosso relacionamento em casa. Também Deus quer que nós repensemos as nossas prioridades quanto ao tempo que nós temos para a nossa vida, inclusive ao tempo que nós tínhamos e que nós estávamos dando para Deus, especialmente. Certamente todos nós estamos tendo muito mais tempo para Deus nesse período, estamos ouvindo muitas palavras, estamos lendo muita palavra de Deus, estamos orando também. O nosso tempo para com Deus, olhar para o nosso coração e ver o que nós podemos, em mudança para quando acontecer o fim do confinamento, o que nós podemos fazer melhor e mais para Deus especificamente. Nossas prioridades quanto a ir ao culto, com certeza estamos sentindo muito a falta dos irmãos na fé, do abraço dos irmãos na fé, da Santa Ceia. São apenas 2 semanas, 2 domingos que nós não nos encontramos na casa de Deus para a Santa Ceia. Mas isso já faz falta para a nossa vida. Nós estamos sentindo essa fome, essa sede da palavra de Deus e da Santa Ceia na casa dele. Isso é bom, isso é muito bom, porque isso mostra que nós estamos querendo de volta aquilo que nós tínhamos antes. Quem sabe alguns de nós não davam muita importância para isso. Por isso esse momento de refletir, analisar e ver prioridades, até com nossas ofertas também. Ver que a igreja está, aquela frase já tão conhecida, a igreja está fechada, o templo, as 4 paredes, o templo está fechado, mas a igreja de Cristo, que sou eu, está vivo e ativo. O nosso compromisso com o nosso próximo, o nosso compromisso e nossas responsabilidades com o nosso próprio corpo, com a nossa saúde, com a nossa higiene, são tantas coisas que nós estamos refletindo nesses momentos, e especialmente a reflexão sobre os nossos pecados. O versículo 3 do Salmo fala o seguinte: se tu tivesses feito, Senhor, uma lista dos nossos pecados, quem é que iria escapar da condenação? É bom que a gente pense sobre isso. Em nossa correria do dia a dia, normal,
Talvez nós não pensamos tanto sobre isso, mas agora nós temos tempo de pensar sobre os nossos pecados e pensar o seguinte, assim como o povo pensava: se tu, Senhor, fizesse uma lista, quem é que ia escapar da condenação? Aí é que nós vamos descobrir ou redescobrir ou ver de novo esse Deus maravilhoso que nós temos, que é um Deus que ressalta desse salmo aqui, um Deus que não para de pensar em nós, um Deus que não para de se preocupar conosco, inclusive estando nós em nosso confinamento. Esse Deus se mostra a nós em todo o seu amor, e é isso que o povo sabia e sentia naquela certeza que eles falavam aqui no texto: sem esse Deus nós podemos confiar, porque o seu amor não muda, não importa o tempo, não importa a estação do ano, não importa o que eu estou passando ou sofrendo, não importa a resposta que eu dou a esse amor, o amor dele para comigo não muda. A sua aliança, as suas promessas não mudam um tio, como disse Jesus. A palavra de Deus não muda uma vírgula. Não importa o que eu faça, não importa o quanto eu sou ingrato muitas vezes, o amor dele para comigo não muda um centímetro sequer. E é esse Deus que quer falar comigo todos os dias. É esse Deus que ao mesmo tempo está comigo e me espera lá no final do confinamento. Por isso que eu também falo com o povo de Israel: eu estou ansioso por chegar lá. Não é que eu não tenho o abraço de Jesus hoje, é claro que eu tenho, eu sinto esse abraço todos os dias na minha casa, na minha vida, mas eu quero ir à casa do Senhor de novo. E assim como nós refletimos no salmo do domingo passado, quando passar tudo isso, eu quero voltar, eu quero cantar, eu quero louvar a Deus na sua casa, nos atos do Senhor, com meus irmãos na fé, porque para Deus nada mudou da sua relação para comigo, porque aquele dia do Calvário, o que aconteceu naquele dia do Calvário faz com que no coração de Deus nada mude. Agora, dia 10 de abril, daqui a pouquinho, estaremos revivendo e relembrando a Sexta-feira Santa. Aquele dia para Deus, se para nós é um dia tão especial, se para nós é um dia que fica gravado no nosso coração e nossa mente, quanto mais para Deus. Por isso que o seu amor jamais muda, por isso que com Deus eu sempre serei aquela pessoa especial, e por causa de mim ele veio a esse mundo, e esse amor de Deus foi escrito na cruz com o sangue de Jesus. Por isso ele jamais pode se esquecer de mim. Aliás, lá em Isaías, um versículo muito conhecido por nós também, o povo reclamava que estava lá abandonado por Deus e que Deus havia se esquecido dele. Deus pede para Isaías falar para o povo, naquela Isaías 49, diga para o povo o seguinte: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu jamais vou me esquecer de você, meu povo, meus queridos filhos, porque nas palmas das minhas mãos eu gravei o nome de cada um de vocês. Então, por causa disso, por causa desse seu amor que não muda, dessa sua aliança que Deus não pode mudar, porque Ele prometeu, e Ele colocou-se a si mesmo como alvo, para que se Ele quebrasse essa aliança, eu pudesse dispensar esse Deus da minha vida, e é por isso que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, inclusive o de perdoar meus pecados, o de me ajudar na minha revisão da minha vida, recolocar as prioridades e repensar no que fazer e como fazer depois do confinamento. Por isso, Jesus tem toda a autoridade e toda a tranquilidade também para falar comigo, como falou com Marta. Naquele dia Marta estava muito sofrida, o irmão dela tinha morrido, Lázaro tinha falecido, e ela tinha pedido para Jesus vir quando Lázaro estava vivo ainda. Lázaro ficou muito doente, e aí as irmãs Marta e Maria pediram para que alguém chamasse Jesus, que estava distante 3 quilômetros, Betânia e Jerusalém, e a Bíblia enfatiza isso, 3 quilômetros de distância. E quando Jesus chegou lá na casa das duas para ver o Lázaro, a Bíblia fala que já havia 4 dias, já havia Lázaro sido sepultado. E a Marta, muito humana, muito espontânea, correu até Jesus e falou assim: mas Jesus, por que você demorou tanto? Se você tivesse chegado mais cedo, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus tira o foco
do Lázaro, do sofrimento dela, da angústia que ela estava sentindo, e pede para que Marta olhe para ele. E Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra um dia, mesmo que deixe esse mundo, vai viver comigo eternamente. Você confia em mim, Marta, você crê em mim? E Jesus arrancou uma resposta maravilhosa da Marta naquele dia. Ela disse: sim, Senhor, eu creio. Em tudo isso, em todas as minhas angústias, é claro que eu procuro a Deus. Nessa época de confinamento, em que nós já estamos aí ficando estressados em casa, alguns, nós queremos logo chegar ao fim do confinamento. E nós pedimos a Deus, é claro que estamos pedindo a Deus todos os dias. E Deus olha para o nosso coração, olha para os nossos olhos e diz: você confia em mim? E Ele quer arrancar essa resposta de mim, como arrancou naquele dia de Marta. E como Marta, Deus espera que nós falemos para Ele: sim, Senhor, eu creio, eu confio. Desse modo, a nossa viagem para Jerusalém vai ficar mais fácil, vai ficar um pouco menos pesada, porque o povo de Israel colocava toda a sua confiança em Deus. Como nós falamos lá, um dos salmos que fazem parte do conjunto da canção dos peregrinos é o Salmo 121, em que o povo colocava bem claramente: o meu Deus, o guarda de Israel, não dorme, não cochila, Ele é a minha sombra, me acompanha, abençoa a minha saída, a minha entrada, está comigo o tempo todo. Agora no Salmo 130, o povo faz questão de ressaltar essas qualidades de Deus de novo, especialmente a qualidade do perdão dos pecados. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e é por isso que nós te tememos. E temer aqui não é ter medo, não é ficar assustado com Deus. A palavra temer aqui não significa que eu devo agora fugir e me esconder desse Deus com medo. Muito pelo contrário, eu devo ir correndo para Ele. O autor aos Hebreus fala que agora podemos nos achegar sem medo ao trono de Deus, porque Jesus oferece essa porta aberta. Eu não preciso mais ter medo de Deus, de que Ele vai me castigar, vai me condenar. Eu tenho Jesus implorando e intercedendo por mim perante o Pai. Por isso que Deus me perdoa, não porque eu sou bom, não porque eu sou maravilhoso, não porque eu faço as coisas corretas, não porque eu mereço, mas porque pela sua misericórdia, porque o que Jesus realizou por mim, em nome desse Cristo, Ele me perdoa os pecados. E quando Deus perdoa, Ele esquece de jogar fora e não se lembra mais mesmo, acabou, fim de conversa. É esse Deus que nós temos. E no final do Salmo, é interessante que o Salmo se encerra nesses termos: Ele vai salvar Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. É interessante como a Bíblia enfatiza essa questão dos meus pecados, da minha incapacidade de servir a Deus como Deus gostaria que eu servisse, da minha incapacidade de alegrar esse Deus com o que eu faço de bom. Eu só posso servir a Deus e deixar Deus feliz e alegre através de Jesus Cristo, pelo perdão de pecados que Ele me deu. Por isso que sempre que nós iniciamos os nossos cultos, nossos encontros, nós oramos a Deus e pedimos perdão. A partir daí vem o nosso louvor, a nossa adoração, ouvir mais a palavra de Deus, o consolo dele, as advertências também, claro, e tudo que vem e segue no culto, até o final do culto, quando Deus fala: agora vai em paz que eu estou contigo, o meu rosto vai estar voltado para você o tempo inteiro, pode ir em paz que eu te acompanho. É esse o mesmo Deus que está comigo todos os dias na minha casa, nessa época de confinamento. A minha ansiedade por que isso se encerre é grande, e quando esse confinamento se encerrar, eu vou continuar louvando esse Deus, Ele vai continuar me acompanhando, e eu vou continuar a minha jornada em direção a Jerusalém Celestial, onde nada mais vai me abalar. Esse é um período que estamos passando, uma parte da jornada, é um dos perigos, um dos riscos que nós estamos passando. E Ele está comigo, me perdoando dos pecados, me acompanhando, me provando de que o seu amor jamais vai, no seu amor Ele é sempre fiel para comigo,
e de que Ele promete me salvar e me orientar e me guiar. Que esse mesmo Deus nos acompanhe sempre todos os dias. Que esse mesmo Deus nos dê garantia de que estamos em Suas mãos todos os dias e que nós não precisamos temer coisa alguma. E nessa confiança, nesse temor a Deus, ou seja, nesse respeito, nessa adoração a Deus, nós vamos continuar juntos, se não fisicamente, pelo menos virtualmente, e que nós possamos nos abraçar todos os dias, porque esse Cristo abrange toda a nossa família e os cristãos do mundo inteiro. Que Deus nos conceda a sua graça, o seu perdão e a sua bênção todos os dias. Amém. Nós vamos orar e eu vou aqui destacar alguns pedidos e agradecimentos que algumas pessoas me enviaram para a nossa oração. Então, a nossa irmã Vanessa Pereira nos fala de que o seu irmão Carlos Eduardo e a sua cunhada Kênia também estavam com coronavírus, mas já estão bem melhores e estão nessa fase já de melhora de saúde, então vamos agradecer também. Também ela pede que nós oremos pela família do Bruno e da Andréia. A Andréia é uma colega de trabalho da Vanessa. O pai do Bruno faleceu de forma trágica nessa semana, então nós vamos orar pela família do Bruno e da Andréia. A Tânia pede pelo seu filho Elton, que continua ainda sob cuidados médicos, está em casa, mas ainda requer muitos cuidados. A Benilda e o Zaltino pedem pelo seu filho Willem, que é um dos profissionais que precisa estar na rua. Ele é motorista, então ele não pode ficar em casa, ele deve viajar, ele tem que viajar, ele está sempre no caminho, e pedimos então que Deus o abençoe ricamente e Deus o proteja também. E a esposa do Willem esteve de aniversário ontem, então vamos pedir para que Deus abençoe a Marisa no seu aniversário. A Anete lembra que nós oremos pedindo que Deus dê sabedoria para as autoridades, para as pessoas que estão coordenando as coisas todas por aí, e para que Deus dê sabedoria também a eles. O Rodrigo Petri pede que nós oremos, ele agradece pela saúde, pela família, pelo emprego e pela vida. O Rodrigo da Silva, o filho do irmão, ele quer que nós juntos agradeçamos a Deus com a sua esposa Thalita pelo nascimento da pequena Laura, ocorrida na segunda-feira. Então agora o Rodrigo é papai e a Thalita mamãe, então vamos orar por vocês. E a Gisele quer agradecer pelo seu filhinho, a Gisele e o Felipe, pelo seu filhinho João Pedro, que esteve no hospital, não era coronavírus, mas que já está melhor. Mas um outro amiguinho deles, o Enzo, de apenas 7 meses, está na UTI de novo, e pedimos a Deus que abençoe o Enzo na sua saúde e também que os médicos possam ter a sabedoria também de coordenar essa questão de recuperação. E também se pede para que os cientistas todos do mundo que estão correndo atrás de vacina ou de um antivírus para o coronavírus, que eles possam ter tempo de conseguir os seus resultados positivos e possam alcançar essa vitória de conseguir, enfim, uma vacina contra esse vírus. Também nós queremos lembrar demais aniversariantes aí dessa semana e semana que vem, que Deus esteja com todos eles. Então nós vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Mesmo em meio a uma viagem cheia de percalços, de riscos, de estresse, nós podemos confiar em Tua presença, em Tua misericórdia, em Tua proteção. Te louvamos muito pela Tua palavra, que nos traz exemplos, muitos exemplos do Teu povo, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, pessoas que confiaram absolutamente em Ti e se entregaram em Tuas mãos, e é o que nós também fazemos. Nós temos vários pedidos aqui, Senhor, pedidos de pessoas enfermas,
e pedimos a Ti que se coloque ao lado de cada uma delas, também dos seus familiares. Também nós Te louvamos pelas pessoas que estão em recuperação de uma ou outra enfermidade, queremos Te agradecer junto com eles, pedir por todos os profissionais, e aí, para não esquecer nenhum profissional, vamos incluir todos aqueles que não podem ficar em casa, mas que precisam sair das suas casas para atender às outras pessoas, entre elas o William, por exemplo, que trabalha com caminhão, e pedimos a Ti, Senhor, proteja esses profissionais que estão na frente de batalha todos os dias, dê força, coragem e persistência, e os protege quando eles voltarem para suas próprias casas também. Pedimos também em favor dos cientistas que estão correndo muito loucamente, no bom sentido, atrás de uma solução para esse grande problema mundial, que eles possam conseguir êxito. E nós em breve, como nós estamos ansiosos, como o povo também estava ansioso, de Israel ansioso, nós também estamos ansiosos pelo final de tudo isso. Queira abençoar, Senhor, a todos nós. Fica conosco, nos protege, fica ao nosso lado. Não nos abandone, por favor, mas nos dê sempre a garantia do perdão dos pecados. Dá-nos sempre a garantia da Tua presença em nossa vida e que nós continuemos assim, unidos entre nós irmãos e especialmente unidos contigo até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, pessoal, então chegamos ao fim de mais esse nosso encontro virtual. Apenas lembrando, de segunda a sábado, graças a Deus, e vamos sempre louvar a Deus por estarmos num distrito em que nós temos aí ao lado a Hora Luterana, e partiu deles esse projeto, esse plano. Então todos os dias, menos domingo, né? Todos os dias nós temos um estudo bíblico à noite, por um dos pastores do nosso distrito. É um estudo que dura mais ou menos meia hora. É sempre na página da Hora Luterana, no Facebook, www.facebook.com/Hora Luterana. Segunda-feira, 20 horas, segunda e terça-feira, 20 horas, quarta-feira, 19 horas, quinta e sexta, 20 horas e sábado, 19 horas. Reserve esse tempinho com a família, abra lá a televisão, ou então o celular mesmo, reúna a família e participe desses estudos. Que bom que nós temos esse momento diário de estudo bíblico, feito pelos pastores do nosso distrito. E que Deus abençoe nossas reuniões diárias com esse Deus, para que a gente possa crescer na fé, nos fortalecer nesse amor de Cristo todos os dias. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus proteja a todos vocês, os seus familiares, e que nos conduza em segurança por mais uma semana. Em nome desse Cristo, sua graça, paz e amor dele, a gente diz bom domingo e boa semana. Amém.